Fala pessoal, vamos continuar então a nossa resolução de questões relativas a pronomes. Estamos falando do pronome relativo e o pronome pessoal átono, certo? Parte 4 de 4. Questão 16, o trecho a suprema descoberta, a de que todos os males do homem, o elemento A, esse daqui, exerce a função de aposto. Então ele vai falar aqui em cima, vamos ver, a não ser que você tenha chegado com Pascal, a suprema descoberta, a de que todos os males do homem se devem ao fato de não ficar quietinho no quarto. Veja, o que é o aposto? Vamos relembrar. Aposto é um termo que se refere a uma palavra ou uma expressão anterior. E o aposto vai servir para explicar o que já foi falado, ou para especificar o que já foi falado, ou para enumerar, ou ainda para distribuir, ou ainda para resumir. Nesse caso aqui, ó, veja, a suprema descoberta de que todos os males do homem se devem ao fato dele não ficar quietinho no quarto. Então a suprema descoberta de que todos os males do homem, blá 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 blá. Então ele está o que? Esse A está fazendo o papel de um aposto que está resumindo a suprema descoberta. Então o A sim, ele exerce sim uma função de aposto. Nesse caso ele está resumindo a questão correta, portanto. Veja, então, o aposto, o conceito dele que se refere a uma palavra, uma expressão dita aí anterior para explicá-la, especificá-la, enumerá-la, distribuí-la ou resumi-la. Exemplo aí, o Pelé. Quem é Pelé? Eu vou trazer o que? Explicar quem é Pelé. É o rei do futebol. Já namorou quem? Xuxa. Quem é a Xuxa? A rainha dos baixinhos. Então as expressões aí, elas explicam respectivamente o significado de Pelé e Xuxa, portanto, trata de apostos explicativos, questão correta, portanto. Questão 17. Em emitir-lhes, o pronome exerce a função do objeto indireto. Então, sempre o lhes vai trazer aí, vai exercer no máximo a função do objeto direto, não. Objeto que indireto, quem exerce a função do objeto direto vai ser o certo? Então o vai ser objeto direto. Então o que fez foi inverter as definições. Questão errada, portanto. Questão 18, eu olho eles, espeto eles, corto eles. O pronome pessoal eles ocupa a função de objeto direto, vamos ver? Eu olho o que? Eles. Eu espeto o que? Eles. Eu corto o que? Eles. Objeto direto em todos? Objeto direto em todos. A estrutura própria da linguagem oral, informal e coloquial. Eu olho eles. Tá correto? Ou eu os olho? Espeto eles ou espeto-os? Corto eles ou corto-os? Corto eles. Não. Então, corto-os. Espeto-os e eu os olho. Então, na linguagem culta seria inaceitável, portanto está correto a nossa questão aí. Então veja, os gramáticos trazem que o termo ele é um pronome pessoal, no caso reto, segundo os princípios gramaticais enraizados. O pronome do caso reto, os pronomes eles devem ser empregados como sujeito. Então, nesse caso, ele estava sendo empregado como objeto indireto, por isso que por isso que eles não estavam atendendo o padrão da norma culta, ou da linguagem culta, ou escrita culta aí, ok? Então, objeto direto não pode. Então, é por isso que para os gramáticos aqui, então, tradicionais, a construção eu amo ela está incorreto. Está inadequado. O certo seria o que? Eu a amo, ok? Então, a questão está correta porque ele está dizendo que está errado acima aí porque trata de uma linguagem oral informal e coloquial.
Questão 19. A retirada do pronome em se reindividualizar provocaria erro gramatical e incoerência textual, pois não se explicitaria o que seria reindividualizado. Então vamos ver uma multiplicidade de seres humanos organizados em sociedades e os quais ao mesmo tempo não param de se, quem não para? Os seres humanos, de se reindividualizar. Se reindividualizar, então é uma partícula que é reflexiva. Se é uma partícula reflexiva, se eu retirá-la, ela não é expletiva, então ela não está só trazendo realce, mas se eu retirá-la, eu vou trazer o que? Incoerência para a questão. Então é isso que ele está falando, ó. A retirada do pronome se provocaria erro gramatical e também o que? Incoerência textual, por não explicitaria o que seria reindividualizado, que seria aí a multiplicidade dos seres humanos. Então a questão está correta. Questão 20. No desenvolvimento das relações de coesão do texto, o pronome lhe retoma homem e por isso a sua substituição pelo pronome o preservaria a coerência, a correção gramatical do texto. Então novamente ele está querendo o quê? Fazer aquela mudança de um pronome que está fazendo a função do objeto indireto por outro que faz a função do objeto direto. Então não precisava nem pestanejar para marcar que estava errado, ok? Mas se eu voltar aqui, que ele possibilitem a quem? A ele, ao homem, a ele. Então a ele é o meu objeto indireto. Então trata da transitividade do verbo possibilitar. Então o verbo possibilitar é um verbo o que? Transitivo indireto, ok? Então não pode ser verbo transitivo direto, então a questão está errada. Questão 21. Pronome lhes em suas ocorrências refere a organizações extremistas. Vamos ver. A descentralização de quem? Das organizações extremistas amplia sua capacidade operacional e permite a elas, quem? As organizações extremistas, realizar atentados contra as circunstâncias favoráveis que lhe forem favoráveis a quem? A elas, e onde menos se espera, para potencializar o efeito de surpresa. Então, ele nas duas situações ele está referindo-se a organizações extremistas, está questão correta, portanto. Aqui está dizendo que o gabarito está errado numa ova. Isso aqui, o gabarito está o quê? Eu sempre nunca mudo essa cor aqui, né? Poderia estar sempre colocando uma cor verde, né? Para ser mais condizente aí, ó. Pronto, correto. Esse aí é o meu assistente que está errando tudo. Mentira. Eu às vezes copio Ctrl C, Ctrl V aí e acaba saindo dessa forma aí, ok? Então aqui está o gabarito correto. Confere aí. Questão 22. E última questão na nossa bateria aí. Para tornar o texto mais formal e adequado a uma redação oficial, mantendo a correção gramatical e as relações semânticas, deve-se reescrever o texto, passam a informar o seu grau da seguinte forma: passam a informar-lhe o grau. Então vamos lá ver. Pelo acordo denominado Registro Mundial de Gases que causam efeito estufa, as multinacionais passam a informar o seu grau. Se eu colocasse que passam a informar-lhe o seu grau, o lhe está dizendo que o que? As multinacionais passam a informar-lhe o seu grau. Então veja, se eu colocar isso, traria o que? Mudança de sentido, certo?
Então as multinacionais passam a informar seu grau, elas passam a informar seu grau e passam a informar-lhe o seu grau, são coisas distintas, ok? Então ficou ambígua. Então o lhe, então ele pode ser tanto um valor possessivo, funcionando sintaticamente aí como adjunto adnominal, informar o seu grau, como substituir uma pessoa. Então pode substituir uma pessoa funcionando sintaticamente como objeto indireto, informar o grau a ele, certo? Então aqui poderia estar referindo-se a objeto indireto, então muda o sentido, por isso vai estar errado. Povo, então vamos para a próxima, e aí respire fundo e o oxigênio do cérebro não esmoreça, ok? Um abraço.